Tá começando uma nova década aí, né? Agora a gente tá entrando numa nova década. Uma nova década? Os anos 2020? Não. Anos 70, tá começando Música Teste em retrospecto. Ah, sim. Música Teste em retrospecto. Salve, salve, pessoal! Começando o primeiro podcast do Música Teste em retrospecto. E eu sou Eduardo Osório, depois eu me apresento. Antes eu quero falar um pouco para vocês, já que esse é o primeiro episódio do podcast, de como que nasceu o Música Teste, rapidamente, para não me estender. Ele começou em 2018 como um canal no YouTube, falando sobre discos, tem 30 episódios lá no YouTube, vocês procuram pelo canal Música Teste e encontram. Depois, o Música Teste passou a ser um programa todo sábado às 6 da tarde na salvesintonia.com. E a partir agora de 2020, ele vira um podcast, também apresentado pela Salve Sintonia. Tanto na salvesintonia.com estará disponível o podcast do Música Teste, como também nas plataformas de streaming, aí Spotify, Deezer, entre outras. O Música Teste vai ter alguns formatos diferentes aqui no podcast. Estreamos com o Música Teste em retrospecto, que mantém a essência do que era o programa, voltando 50 anos no tempo, e a gente analisa uma vez por mês o que acontecia no mundo da música 50 anos atrás, portanto, no ano de 1970. A ideia do podcast vai ser um pouco diferente do programa. Eu trago comigo sempre convidados para conversar sobre essas pautas musicais, sobre os discos, sobre os artistas e sobre o que eles mais quiserem falar. Então, esse é o primeiro episódio do podcast. Eu vou começar pedindo que eles se apresentem brevemente para vocês que estão nos ouvindo aí, para a gente conhecer eles também, saber um pouco de onde eles vêm, quem eles são, o que eles pensam. Vamos ver, por favor, começando pela minha direita, um dos CEOs da Salve Sintonia, meu amigo José Fernando Cardoso. Por favor, se apresente. O meu nome, o Eduardo já disse, né? Estamos aí, né? Eu apresento o Companhia Magnética na Salve Sintonia, o mesmo programa que tinha lá na FM Cultura. O Companhia Magnética deu 10 anos, mas teve uma interrupção ali, né? Né? Naquele período assim que... Aquele período dramático. Que os interventores tomaram conta da casa, lá da nossa antiga casa, né? E aí então ele voltou ao ar na Salve Sintonia e eu gosto de tudo, né, cara? Posso fazer a primeira provocação já? Não é nenhuma provocação, eu gosto de quase tudo. O rock progressivo é uma coisa que até hoje eu tenho uma certa dificuldade, assim, já fiz umas tentativas, mas não consigo. O que eu vou fazer? Talvez seja uma coisa geracional, né, cara? Eu venho uma geração que foi adolescente nos anos 80, então já tem aquele filtro, assim, do punk, do pós-punk, uma certa dificuldade em ouvir... Não, embora eu goste de coisas dos anos 60 e 70, eu acho que os anos 60 foram a década mais criativa, mais sensacional da história do rock, né? Dos anos 60. 70 eu já acho assim que tem grandes coisas também, mas já há uma certa autoindulgência, uma coisa, e, enfim. Mas as preferências musicais mesmo, aquelas que até hoje, cara, dos anos 60, Velvet, Hendrix, a Soul Music dos anos 60 e 70, Marvin Gaye, James Brown, Sly and the Family Stone, Funkadelic, e a geração ali do pós-punk dos anos 80, assim, as minhas preferências musicais, né, assim, internacionais. E no Brasil, aquele pessoal da Tropicália, enfim, Rita Lee, Tutti Frutti, né? Pra mim, o grande disco da história do rock brasileiro não é dos Mutantes, é da Rita Lee, Tutti Frutti, Fruto Proibido. Também acho. E pra mim, eu vou me meter aqui, pra mim, a melhor banda brasileira de todos os tempos não é Mutantes, é Novos Baianos. Mas vamos lá, agora o próximo a se apresentar aqui, outro CEO da Salve Sintonia, Márcio Gobato, por favor, se apresente. Salve, Eduardo Osório. Então, eu produzo e apresento o Ficha Técnica, né? Na Salve Sintonia. Estreou o programa na FM Cultura. Depois que eu saí da FM Cultura, a gente montou a Salve Sintonia e
retomou as gravações do programa. Estou aí com quantos? 35, 36 programas gravados na Salve Sintonia, né? E, para quem não sabe, o programa dá espaço para o pessoal que trabalha nos bastidores, né? Eu tenho uma carreira de... Seja produtor executivo, né? Quanto tempo? 25 anos? Será que é tudo isso? 25 anos de produção, né, Paulinho? Eu sempre... Metade da tua vida, né? Mais, né, da metade. Eu, como sempre, quando pegava um disco, né, acho que o Paulinho fazia isso, o Zé também, o Edu. A primeira coisa que eu pegava um disco, um LP, um próprio CD, já ia correndo lá para escutando o disco, ia lá para dar uma verificada na ficha técnica, né? Para ver quem é que tocou, quem é que gravou, aonde foi produzido, onde foi gravado. Exatamente. Né? E isso era uma fixação que eu tinha, né? Então, em função disso, eu virei produtor e criei esse programa, tive a ideia de montar esse programa aí, ficha técnica, para dar voz para o pessoal, né, que trabalha na técnica, trabalha nos bastidores e muitas vezes tem uma atuação importantíssima nessa cadeia musical, que muitas vezes não é lembrado, né, não é citado, né. Então a gente tem esse programa para dar voz para o pessoal da parte dos bastidores, né. Eu também, como o Zé Fernando falou, eu também escuto de tudo, escutei de tudo já quando eu era mais novo, escutava rock and roll, né? Bastante rock and roll. Quando eu comecei a ouvir música na minha adolescência, foi aquela época do boom do rock nacional, do rock, então tem essa influência bastante do rock, né, do rock and roll. Ouvia muita música rock brasileiro, né, Barão Vermelho, Titãs, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, né, o nosso querido Lobão, né. Na época, pode pegar na época que, pois é, na época que o Lobão nos enganou, vamos dizer assim, né. Não sei se enganou tanto até, mas... E o rock gaúcho também, né? A partir de um disco, né, principalmente, eu já escutava bastante antes, né? Ia nos shows, né? Me lembro daqueles shows do rock unificado lá no Gigantinho. Sim. Estivemos lá. Daquele show da MPG lá no Marinha do Brasil, né? Marinha do Brasil. Nesse eu não estive, mas... Quem tava nesse show lembro. Aí era quem? Replicantes, Miranda e o... Suspiram Blues. Urubu Rei, né? Urubu Rei, nega, vão pra bola. Não, Suspiram Blues é o Moreninha, teu parente, né? Pessoal da MPG mesmo, né? Nelson Cores de Castro, Gelson Oliveira, Nico, né? Então... Mas tem uma coisa marcante que é importante eu citar, né? Que influenciou bastante assim, o meu gosto musical, que foi o advento da FM Cultura. Sou um ouvinte clássico da FM Cultura desde da inauguração em 89, 90, eu escutava direto a FM Cultura. E aí conheci todo mundo, né? Todos os clássicos da MPB, né? E aí, sim. Nessa época, 89, 90, eu estava fazendo a faculdade. E aí a gente se reunia e rolava um som e a gente tocava. Eu não tocava, né? Só ouvia. Mas o repertório era Caetano, Chico Buarque, Tom Jobim, Elis Regina, né? Então, de uma forma resumida, essas são as minhas principais influências. Maravilha. Bom, para finalizar, vocês já ouviram um pouco a voz dele por aqui, nosso convidado especial dessa primeira edição, nosso grande amigo, parceiro, Paulo Moreira, por favor. Microfone aberto. Paulo Moreira por perto. Bom, eu sou jornalista há 38 anos, né? A cara do Tony ali, tudo isso. Tony, 38 anos. Me formei em 81,
Então, estamos indo para 39 anos de profissão. Eu trabalhei em vários lugares, trabalhei na Rádio Gaúcha por 10 anos, onde, entre outras coisas, eu fiz um programa que me deu muito prazer de fazer e que me ajudou muito depois no meu trabalho na FM Cultura, que foi o Gaúcha Entrevista, que era produzido por mim e apresentado pelo Rui Osterman. Trabalhei em Correio do Povo, trabalhei na Atlântida, trabalhei na Rádio Guaíba, e de 99 até 2018, 19 anos de FM Cultura, onde eu entrei no dia 20 de julho de 99, dia 27 de julho estreava o Sessão Jazz. E aí, claro, esses 19 anos, quase 20 de FM Cultura, foi assim, faltam 2 semanas para completar 20 anos, quando a gente foi convidado a se retirar. E aí eu fiquei 6 meses fora do ar, com todas as doenças do mundo, né, urticárias, etc e tal, até que eu recebi o convite de vocês para colocar o Sessão Jazz no salvesintonia.com, que muito me alegrou, e a gente já está há 1 ano no ar. Eu completei 5.000 programas durante esse período. Que maravilha, 20 anos no ar, 20 anos programas. Agora rumo ao 21, né? E eu acho que é isso. E um programa de 2 horas de jazz, né? Segunda a sexta. Isso foi uma conquista bem interessante. O programa, durante os seus 7 ou 8 primeiros anos, tinha 1 hora só, das 8 às 9. E aí, uma pessoa que teve uma gestão controversa lá na FM Cultura, mas de uma certa maneira me ajudou nessa transição de 1 hora para 2 horas, que foi o Rodolfo Vospich. Foi ele que sugeriu, me chamou na sala dele e sugeriu que a gente aumentasse o programa. E aí, assim, durante muito tempo, durante os 8, 10 anos, não existia nenhum tipo de similar no país inteiro. Um programa de 2 horas de jazz e música instrumental brasileira, ao vivo, numa rádio pública. Mas o teu gosto musical não se restringe ao jazz, né? Não, vocês estão vendo aqui, nós estamos gravando aqui na minha casa, vocês estão vendo a minha estante aqui, começa com A Cor do Som e termina com o Yuri Popov, que é um baixista mineiro, que tocou com o Milton Nascimento e é cunhado do Toninho Horta. No meio tem Miles Davis, tem The Byrds, tem Keith Jarrett, tem Bill Evans, Neil tem Young, John Coltrane, tem Frank Zappa, tem Rolling Stones, tem Neil Young, tem Ney Lisboa. E a Johnny, tem que falar da Johnny. Tem Johnny Mitchell, Earth, Wind and Fire, tem Funkadelic, tem The Meters, quer dizer, tem Crossfields Nash, tem George Benson, tem um monte que eu tenho. Nelson Coelho de Castro, Totonho Villeroy, Gelson Oliveira, Marcelo Delacroix. É uma Marcelo Delacroix, quer dizer, é uma discoteca bem eclética, digamos assim, porque eu sempre fui assim, e eu acredito isso ao meu período de ouvinte da Rádio Continental, da 1120, lá na década de 70, que tocava Steely Dan e tocava Ednardo na sequência. Esse ecletismo da Continental acabou balizando o meu gosto musical. Maravilha. Só uma coisa que ficou faltando aí, teve um outro lugar, nós trabalhamos juntos, nós não esquecemos de citar que foi a Rádio Unicinos, né? Eu fiquei 9 anos lá, o Paulinho, quando teve uma troca de diretoria lá, enfim, eu estava desde o início, né? E ele foi convidado essa segunda direção e, cara, tu ficou ali quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos na direção de programação. Exatamente, ali a gente se encontrou também. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com produção, né, com o Gelson Oliveira, em 1995 foi o primeiro show do Gelson que eu produzi, e eu ia lá bater na porta da Rádio Unicinos para divulgar o trabalho, divulgar os shows, divulgar os outros artistas que eu trabalhava. Ia bater na porta do Paulinho Moreira, bater na porta do Zé Fernando,
ligava pra eles depois pra Nessa conferir época se eu ainda eles- não estava lá. Em Eu estava seguida? na Gaúcha nessa Ah. época, mas o Gelson tinha espaço franqueado no programa do Rui sempre lá. sim. Né? Maravilha. Bom, eu sou Eduardo Osório, jornalista há 6 anos, há meros 6 anos. É o caçula do grupo. Sou o caçula do grupo e, enfim, sou apaixonado por música e passei a gostar ainda mais de música depois de entrar para a FM Cultura e conviver com esses 3 e outras pessoas lá na redação, sempre conversando sobre diferentes sons, ouvindo elogios e críticas, né? Críticas afiadas, inclusive. Mas isso foi cada vez me incentivando mais a gostar de música e falar sobre música. Então, a proposta do Musicatesse em Retrospecto, que está começando agora, é fazer esse passeio, uma espécie de um túnel do tempo, para a gente olhar para trás e ver o que acontecia na música há 50 anos. E aí eu já passei pro pessoal, pros 3 aqui, alguns discos, eles me falaram os seus preferidos, que a gente vai falar sobre eles também, e entre outros discos e notícias da época que eu vou trazendo aqui pra gente conversar. A gente tem uma dificuldade, né, para recuperar coisas da música brasileira, assim, de dados da música brasileira. Por exemplo, a parada musical brasileira, ela não tem assim um registro mais organizado. Eu posso falar um pouco isso porque eu era ouvinte, eu tinha 10 anos de idade, Sim. mas eu era ouvinte de rádio. A parada musical brasileira nessa época era basicamente Roberto Carlos e a turma da Jovem Guarda, né? Sim. Erasmo estava começando a pegar um caminho um pouquinho diferente. A Jovem Guarda carreira tinha dele, se dissolvido e cada um aí, indo assim, para um lado. todos aqueles mini Roberto Carlos que tinham na época, né? Paulo Sérgio, Newton César, etc e tal. Nessa época começa a aparecer um cara que é muito culturado hoje, que eu nunca gostei e continuo não gostando, que é o Odair José, mas surgiu com uma certa força na época. A esposa dele, na época, Diana, também fazia um sucesso muito grande. E assim, a gente ouvia algumas coisas de Caetano Veloso no rádio, ouvia algumas coisas de Gilberto Gil, por exemplo. Gilberto Gil tocava muito Aquele Abraço, né? E foi exatamente assim, nessa virada de 69 para 70 que eles foram presos e que foram mandados para Londres, e o Gil fez Aquele Abraço como uma despedida do Brasil, né? Gal Costa tocava muito na rádio, muito. A Gal Costa cantando Irene, cantando música do Jorge Ben também era muito forte. A Maria Bethânia já era mais cult, não era tão radiofônica assim. Mas o Caetano também tinha a Tropicália, e aí tem, logo depois, o Você Não Entende Nada, né? Que foi um susto assim, do cara dizendo o refrão, eu como você, né? Sim. Mas assim, o rádio era muito estranho, porque o rádio tocava todas essas coisas misturadas, música brega com MPB, e eu me lembro de ouvir Beatles ainda juntos, tocando Come Together, Get Back, né? Primeira vez que eu ouvi Rolling Stones na minha vida foi na Rádio Itaí, na época, Boa. tocando Sympathy for the Devil, tocava inteira a versão original, né? Que nessa época, em 1970, só tinha rádio AM para escutar. Só tinha não rádio rádio AM, FM ainda. e as rádios AM eram exatamente isso. Tocavam o sucesso, né? Não importa de onde viesse. Então tinha, por exemplo, nunca me esqueço, uma música de um grupo peruano chamado Trio Galeta. Os caras cantavam em inglês uma música chamada I Am So Happy. Isso é um sucesso assim, tocava e todo mundo enlouquecia. Uma outra banda, The Square Set, uma banda lá da África do Sul, que tinha uma música chamada That's What I Want, que é uma música que tem um solo de órgão assim, que tu parece estar ouvindo rock progressivo. Era essa mistura, assim, o rádio era essa mistura. Com o surgimento da Rádio Continental, que aí a coisa começou a se sedimentar para um outro lado, sabe? Essas rádios Itaí, Caiçara, que tinham todas aquelas coisas assim, Itaí Dona da Noite,
Caiçara, a música não para, aquela história toda. Mas era essa mistura, assim, a música pop do momento, a música brasileira do momento, a música brega brasileira do momento, Evaldo Braga, Sorria, Meu Bem, sei lá, essas coisas todas. E aí, quando surge a Rádio Continental, final de 71, começo de 72, a coisa começa a segmentar, porque aí também tem um dado interessante. Começam os gaúchos a surfar. Eu tinha um primo que era 7 anos mais velho que eu, que foi um dos primeiros caras que eu vi com ópera de surf. E aí começou a história da música, do rock que se fazia lá fora e que começa a chegar aqui. Esse meu primo é um cara de grana, tinha um toca-fita no carro dele. Então ele comprava todas as fitas de rock que apareciam no Brasil. Isso era Nazaré, isso era Crosby, Nash Young, né? Fita cassete, West Bruce Lake, a banda posterior ao Cream do Jack Bruce, Genesis, Gentle Giant, Led Zeppelin, sabe? Os lançamentos de rock não tinham um critério. O critério era assim, saiu e vamos lançar no Brasil. E vamos ver o que acontece. Mas tu acha que essa galera do surf da época ajudou, assim, digamos, a popularizar essas bandas, esses artistas? Mas só entre eles, uma coisa de turminha ou depois... Entre eles, porque essa música não tocava no rádio. Sim. Isso é, assim, aquele gueto do surf ouvia essas coisas. E eu tive sorte, porque eu tinha esse primo mais velho, que quando ele cansava das cassetes, ele dava de presente para mim. Sim. Então eu ouvi isso tudo com 13, 14 anos. Eu ouvi tudo isso. E isso, junto com a Rádio Continental, junto com os LPs e compactos que eu comprava na época, isso foi formando o meu gosto musical. Fazer só eu sei que essa não é a pauta, mas já que tu falou, é engraçado que esse fenômeno das fitinhas cassete, assim, e da popularização dos gostos do pessoal da galera do surf é uma coisa que vai acontecer de novo nos anos 80. Tá, mas aquelas bandas australianas que eu particularmente acho, boa parte delas eu acho um saco, né? Assim, me desculpe quem gosta, Australian Crawl, aquelas coisas. Mas assim, eles também, a coisa começava também dentro da turminha deles e acabou se espraiando. E aí chegou um momento em que a grande rádio dos anos 80 ali, que é a Ipanema, começa e aí depois a Feluz, começa a própria Atlântida fazia isso, né? Começa a tocar essas bandas também, mas foi uma coisa que surgiu assim meio espontaneamente e meio sem critério, né? Entre eles, assim. E aí a coisa se espraiou, né? Bom, e aí se a gente for pegar das duas principais paradas de sucesso que a gente tem, que é a Billboard, né, nos Estados Unidos, e as paradas britânicas, janeiro de 1970, o que estava no topo, na parada britânica, singles, não tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar, Rolf Harris, Two Little Boys. É uma música bem inglesa, dessas coisas que eu acho que não chegam aqui, que tem nas paradas britânicas. Quando tu vai pra ver os singles que lideravam a Billboard, aí já é a música que a gente conhece. Raindrops Keeps Falling on My Head, e I Want You Back do Jackson 5. E dos álbuns, aí nos dois é Abbey Road, que ainda estava no topo das paradas, vindo. E o Led Zeppelin 2 aparecia já na Billboard, como nas paradas também ali do segundo semestre de 69, né? Mas o Abbey Road dominando as duas paradas. Mas vamos entrar então nos lançamentos de discos que saíram nesse início de 1970. E a gente vai começar com a escolha do nosso convidado, o Paulo Moreira. Quando eu mandei a lista, ele falou de cara, né? Moondance, Van Morrison. É o terceiro disco da carreira dele, né? Que ele lançou, com faixas todas autorais dele, e que teve produção do próprio Van Morrison, segundo ele, porque ninguém estava entendendo o que ele queria para a música dele. Ele foi lá e produziu, né? O Van Morrison tinha surgido no metade dos anos 60 com o Dan, que é uma banda que o Zé curte, né? Não, vou dizer mais, não querendo interromper o Paulinho, esse disco Moondance eu gosto demais. Eu tenho esse disco é fantástico, cara.
Ele é contratado por um produtor falcatrua americano e vai lá e grava um disco que ele vê que o cara é falcatrua, ele grava Brown Eyed Girl, que faz um relativo sucesso, e aí ele vê que o cara é falcatrua e ele entra no estúdio e faz um disco assim de voz e violão de qualquer jeito para cumprir o contrato, e aí é chamado pela Warner e faz o Asteroids, que é bem diferente do Mundance. que é outra coisa. coisa. Na verdade, o Asteroids é um disco bem diferente da carreira inteira do Morrison, Que depois ele... né? Mas é um baita Pra disco começar, também. Eu gosto. é um disco muito poético, tem as bases do que o Van Morrison iria fazer durante toda a sua carreira, que é aquela coisa de meio que se abandonar durante a música e começar a fazer os ad-libs, né? Começar a viajar com nomes, coisas, poetas, situações, mulheres, etc. E o disco tem uma particularidade, ele é praticamente tocado por músicos de jazz. O Jay Berliner, que tocava violão com o Charles Mingus, o Richard Davis, que era baixo de estúdio, e o Connie Kay, que era baterista do Modern Jazz Quartet. Então, assim, é um disco altamente cultuado até hoje. Que é um, né? um folk jazz, assim. E que é assim, é uma fatia em tudo que estava se fazendo na época, né? Vamos lembrar que em 68 recente tinha saído do Sgt. Pepper's. Tu tem os Stones com o The Majesty's Satanist Request. Tu tem Kinks. Tu tem toda aquela invasão britânica, é rock and roll. O rock and roll com a base de blues, Yardbirds, por exemplo, o Jeff Beck Group. E aí o Van Morrison vem e faz um troço completamente diferente. Todo acústico, todo conceitual, todo viajante, né? E foi um disco Asteroids que não vendeu nada, assim, Não comercialmente vendeu nada. foi. E Aí no Mundance ele consegue. A Warner foi pra cima dele e disse, tá, tudo bem, nós bancamos a tua primeira loucura. Agora... Dá um jeito. Dá um jeito. E aí o Van Morrison faz um disco onde está tudo ali que ele gostou, que ele ouviu, soul, rhythm and blues, rock, tá tudo ali, só que numa linguagem mais acessível, assim, palatável, assim, mais radiofônica. É um tipo de disco que eu acho difícil a pessoa não gostar, assim. É. Quem não gosta quem não é muito, eu acredito assim, quem não é muito apaixonado por música e tal, que ouve música só por... Vai ouvir o disco, não vai achar ruim. Não que é diferente do Asteroids, que é uma coisa mais... Tu tem que mergulhar dentro dele, né? E ao mesmo tempo ele... O Mundance tu ouve. É um disco que tu pode botar agora aqui de fundo para nossa conversa. E ao mesmo tempo tem sutilezas nele que tu vai pescando, né? E foi sucesso, né? Foi sucesso, chegou a 1 milhão de cópias. Esse disco permitiu que o Van Morrison continuasse durante muito tempo na Warner. Ele ficou na Warner até meados da década de 80. Ele começou em 68 e ficou até meados da década de 80, fazendo o disco que ele queria, do jeito que ele queria. E ele recebeu esse disco, conversando com o Zé num programa passado, a gente falava de um dos críticos mais chatos, que é o Robert Christgau. Robert Christgau. Recebeu a nota máxima do Robert Christgau, a mais. Ele o Robert Christgau. E tem um outro difícil. crítico que tem um site que é um italiano, Piero Scaruffi. Não sei se vocês já leram. Não sei quem é. Ele é um italiano, o site dele é em italiano e algumas coisas traduzidas para o inglês. Mas é um... esse é mais chato ainda. Tanto que ele, nos critérios dele lá, ele dá notas do que seria de 0 a 10 com meio, né? 6,5, 7,5, 8,5. Ele não deu 10 nunca para nenhum disco. Aí os únicos discos que ele deu 9,5 foram 3. E eu lembro de um que é o Trout Mask Replica do Captain Beefheart. Captain Beefheart. Ele deu 1 e deu 9,5 para outros dois que agora eu não lembro. Mas e para esse ele deu 8,5, quer dizer, o disco foi
foi sucesso de crítica Puta e cara chato público, esse, né? né? Mas tudo bem. Depois vocês procurem por Piero Scaruffi. Mas vamos seguir aqui com a pauta, porque janeiro de 70 é quando uma grande dupla se despede enquanto dupla, que é com Bridge Over Troubled Water, que é o grande sucesso dos discos lançados nesse período, nesse mês, do Simon & Garfunkel, que é, enfim, ficou 10 semanas no topo das paradas na Billboard, 35 semanas no topo das paradas britânicas, e é o último disco deles, né, gravado em 69, e é assim que eles se despedem com essa música, e depois foi regravada pelo Elvis, né, a Bridge Over Troubled Water. E aí Mas, um monte de gente. e também, e é das músicas mais, mas a música que pra mim, a música que eu mais gosto do disco não é a Bridge Over Troubled Water, é o outro sucesso, que é a The Boxer. Essa é uma dupla muito estranha, porque é uma dupla e eles seguiram caminhos quase diferentes. transgênica, né? Eles eram amigos de colégio, eles eram vizinhos. O Garfunkel sempre gostou de cantar, mas nunca compôs uma letra, né? Sim. E o Paul Simon gostava de cantar, mas não tinha uma voz tão boa, mas era um grande compositor. Inclusive, começo da carreira dele, ele foi contratado pelo Tim Panelli, né? Lá, o Blue Building, para ser um compositor de aluguel, né? O cara quer compor sucessos para outros artistas. Lou Reed também, né? E aí nessa Lou Reed época, não funcionou ele muito. formou a dupla com o Garfunkel, que se chamava na época Tom e Jerry, e eles gravaram 2 ou 3 compactos. Os compactos não deram muito certo. O Simon foi para a Inglaterra, né, no começo da década de 60, e aí, como era o boom do Bob Dylan, ele, como americano, violonista e compositor, virou quase que E judeu. um folk, né? Um cantor folk, se apresentava nos clubes folks lá da Inglaterra, de Londres e tal. E aí, quando ele volta, ele resolve que vai dar mais uma chance para a dupla com o Garfunkel. E aí eles gravam vários discos de sucesso, tem as músicas nos filmes, né? Especialmente é isso que eu estava querendo conferir aqui. Eu estava querendo ver de quando é o filme, né? O The Graduate, A Primeira Noite de um Homem, do Mike Nichols, é de 67, né? 67, E aí aqui eles terminam, o Garfunkel ainda segue carreira também meio de ator, né? Depois... Nessa época também tinha essa bronca. O Garfunkel tinha sido chamado para fazer o Ardil 22 do Mike Nichols e tinha sido chamado para fazer o Carnal Knowledge, que era o Ânsia de Amar, também do Mike Nichols. E aí ele tá meio que assim, se sentindo o grande astro de Hollywood e tava meio que deixando a música meio de lado, e o Simon dá um ultimato, e ele, como tava super bem e valorizado, resolveu deixar a música de lado. E, consequentemente, é claro que quando a gente quer muito uma coisa, essa coisa desaparece da frente da gente, né? Então, assim, ele queria ser o grande astro de Hollywood, e daqui a pouco alguém entrou no lugar, quando viu já era. Ele estava meio typecast aquele cara que era um tímido e tal, não tinha papel para ele. O Simon foi para dentro do estúdio lá em New Orleans, gravou seu primeiro disco, maravilhoso. Esse aqui diz que ele está de touca, uma touca de pele. Depois o Garfunkel começa a gravar, mas a distância entre os dois vira uma coisa abissal. Se mostra, né? Depois que eles se separam. Como não era compositor, precisava de música de terceiros, né? Gravou muita coisa boa, gravou uns discos interessantíssimos, mas o Paul Simon era compositor. E não precisava de ninguém, né? Grande indicação, né? Pra quem, se alguém não ouviu os discos solo dele, inclusive são muito bons, né? Bom, e quem teve estreia solo nesse ano é um cara cultuado pelo nosso amigo aqui, José Fernando Cardoso. Syd Barrett lançou seu disco de estreia solo, The Madcap Loves, em janeiro de 70, um disco que teve produção do Gilmour e do Roger Waters, né? Ele já tinha
tinha saído do Pink Floyd e teve... É quase que uma confissão de culpa, assim, né? Pô, tínhamos que tirar o cara da banda, ou pelo menos vão dar uma força na produção do disco. Não, mas é que não tinha como manter mesmo. E aí isso se manteve, né? A dificuldade em se lidar com o Syd Barrett se manteve na gravação desse disco, né? Tu percebe não, assim... eu digo assim, eu sou fã da assim, figura do Syd Barrett, porque aí aí voltamos àquela polêmica. E só rapidamente. Diga. Não, esse disco tem em 2 faixas o Soft Machine tocando. O Robert Wyatt, Hugh Hopper e o Mike Ratledge. Tocam em 2 faixas do disco. Esse disco do Syd Barrett, cara, eu não vou dizer que seja um disco assim que eu absolutamente ame, idolatra. Eu gosto de algumas coisas, eu gosto da figura do Syd Barrett, porque o Pink Floyd que eu gosto é com ele, entende? Então aquele disco, o The Piper at Gates at Dawn, é um disco alucinado, viajandão, espacial, enfim. Depois que ele sai, eu tenho uma dificuldade de gostar do Pink Floyd. Mas não é um disco que eu... O Mad Picket Left, ele tem umas coisas interessantes, enfim, mas, cara, claramente o Syd Barrett já estava completamente fora da casa. Né, se percebe. Fritado o cérebro. Com certeza. Mas acho interessante isso, né? A gente percebe ali o que tinha por trás, né? Isso é que é o dado interessante. Tem algumas músicas assim que são razoavelmente, vamos dizer assim, lineares e tal. Audível até é o disco inteiro, assim, cara, mas é que acho que também dá no ouvinte uma sensação assim de quase que como como é que eu vou dizer, testamento do e tu tá vampirizando o cara, né? Porque na verdade, tu tá ouvindo assim e dá uma certa dor, que tu vê que o cara tá num estado mental assim que não tinha mais. E aí ele fica absolutamente recluso e tal. Mais tarde vai morar na casa da mãe, parece que via televisão o dia inteiro, sim, né? Vira completamente... não foi só por causa do alto consumo de LSD, né? Ele já tinha uma tendência se manifestaria depois à esquizofrenia. O ácido apenas, digamos assim... Isso aconteceu com muitos, né? Foi o gatilho, Isso aconteceu com muitos. O Alexander Skip Spence é outro também, né? Mas fica também a dica aí pra quem quiser dar uma ouvida aí no... É um disco que todo mundo acho que precisa conhecer, mas não é tão fácil assim de gostar e curtir. Agora, né? que talvez seja mais fácil de gostar e que eu sei que o Zé gosta bastante é o Back in the USA, do MC5. Primeiro disco de estúdio deles. O primeiro lançado pela Atlantic, já que a Elektra é uma coisa curiosa, assim, né? Electro Records, ela tinha na mesma época em catálogo The Doors, né? O The Doors, que fazia um enorme sucesso, né? Mas que já era uma banda completamente diferente desse universo paz e amor da época. O MC5 e os estúdios, né? As 2 principais bandas da cena de Detroit. E a história foi o seguinte: o Danny Fields, que era o CEO, vamos dizer assim, deles, o cara do diretor artístico, vamos dizer assim, ele vai até Detroit para assistir Jack Roseman o Jack Roseman é o chefão. E o Danny Fields, que era um jornalista, coisa e tal, sei que mais... O AR, né? Que era da turma do Andy Warhol, amigo do Lou Reed, mais tarde vai ser empresário dos Ramones, né? Ele vai até Detroit para ver o MC5. E o Wayne Kramer, um dos 2 guitarristas do MC5, diz assim, cara, tem uma banda muito legal na cidade também, que tu precisa ver, que tem um vocalista muito alucinado, que é os estúdios. Ele vai ver os estúdios, se apaixona, e aí acaba que a Elektra contrata as 2, né? Nenhuma das 2 dá certo, né? Em termos de vendas, assim. Embora o disco ao vivo do MC5, o Kick Out The Jams, ele chega a frequentar o top 30 da Billboard. E ele tem vendas expressivas na largada. Mas aí o que acontece? Uma cadeia de lojas dos Estados Unidos proíbe o disco por causa daquela discurseira política no começo do disco ali do John Sinclair. Era uma banda muito politizadíssima. Mas muito por causa do John Sinclair também, né? Sim. Que era meio que o guru deles e tal. É um cara que funda o White Panther, né, o partido, né, dos Panteras Brancas, para dar apoio aos Panteras Negras, né? E ele puxa uma cana de 10 anos depois por posse de cannabis e tal. Enfim, é um cara que foi foi perseguido, né, pelo FBI e tal. Ele faz um discurso no começo do disco
E o disco começa com a faixa título Kick Out the Jams, com o famoso grito de guerra: Kick Out the Jams, motherfuckers. E aí o que acontece? Uma cadeia de lojas disse que não ia vender o disco. Vendeu o disco, Não ia vender o disco. E aí o que o pessoal do MC55, eles publicam um anúncio nos jornais de página inteira dizendo, cara, então é o seguinte, cara, a tal da cadeia de lojas que vá se né? Só que aí o problema é o seguinte, eles publicam junto com o anúncio o logo da Elektra. E o Jack Roseman vê aquilo e fica furioso, cara. Aí eles são demitidos. Vão pra Atlantic e gravam os dois seguintes, que é o Back in the USA e o High Time. O Back in the USA, ele é produzido por um cara chamado John Landau. Que não produz o outro, né? Que não produz o outro. E a banda... É jornalista, né? É jornalista da Rolling Stone e que é o grande cara por trás da explosão do Bruce Springsteen em 75. Exatamente. Só que o que acontece, cara? A banda acusa esse cara de fazer, digamos assim, de puxar a sonoridade mais pros gostos dele, pra uma coisa mais acessível, mais palatável, do que propriamente, enfim, gravar o que a banda era de fato. Então esse disco, o Back in the USA, ele é muito legal. Só que é o mais levezinho, assim, é o mais soft dos três discos da banda. Tem cover do Chuck Berry. É um disco legal, Richard, eu acho, né? Mas eu acho que o grande disco, os dois grandes discos, né, do MC5 são os outros dois. O primeiro porque é um dos discos ao vivo mais porrada da história, assim, né? E o terceiro, o High Time, porque é onde a banda consegue ser ela mesma, até porque ela se autoproduz, né? Então tem essa questão. Que aí viria no ano seguinte. Naquele janeiro de 1970 foi quando aconteceu também a despedida. O disco só seria lançado em março, mas foi ali na virada do ano que teve o show que originou o disco ao vivo do Jimi Hendrix, o Band of Gypsys, que foi o único disco ao vivo dele vivo, né? Que 70 é o ano que ele morre, né? Entrando pro clube, ou começando a formar o clube dos 27, até então eu não sei quantas pessoas já tinham morrido com 27 anos. Até hoje eu não me dei o trabalho, assim, de quem inaugurou quem inaugurou foi o Brian Jones. O Brian Jones, claro. Então e daí é o disco que ele tinha terminado com a Experience, né? Criado a Band of Gypsys, que também não durou muito tempo, né? Eles em seguida terminaram. O Bud Miles na bateria. Isso. E aí eles gravaram esse disco ao vivo que tem... Aí fica a pergunta. Tem uma faixa chamada Machine Gun que tem 12 minutos e meio. E aí eu não sei qual seria a análise do nosso amigo. Você quer saber se é tranqueira ou se não? Não, Hendrix não é tranqueira, né, cara? Não, na verdade ali não é tranqueira. Ali é o seguinte, ali é um protesto veemente contra a guerra do Vietnã. Era algo que permeava muito as músicas, né? O Hendrix e o Bud Miles, lá pelas tantas, no meio da improvisação, forçam uma sonoridade de guerra, de metralhadora, por isso Machine Gun, né? E a bateria muito marcial. Então tem essa intenção. Mas é considerado, inclusive, um dos pontos altos, né? E na verdade, assim, da performance é uma performance ao vivo. É uma performance, é isso. Ao vivo. É de tirar o fôlego, assim, porque se ouvindo na gravação já é o que é, imagina quem tava ao vivo assistindo, né? Deve ter sido enlouquecedor. Mas, vindo um pouco pro Brasil, teve um disco que daí no Brasil também a gente não consegue pegar, mas é um disco de 1970, não sei exatamente em que época do ano saiu, mas foi o ano que um grande músico brasileiro enlouqueceu no bom sentido, que é o João Donato, né? Que ele lançou a Bad Donato, que é um disco misturando um monte de coisa, inclusive influenciado pelo Jimi Hendrix também, né? Ele estava morando nos Estados Unidos nessa época, né? Ele já tinha ido para os Estados Unidos lá por 66. Depois que o Sérgio Mendes foi e se deu tudo bem, aí começou assim, o espaço do samba jazz aqui começou a diminuir, e esses caras todos, grandes músicos, começaram a se mandar para os Estados Unidos. Raul de Souza, o próprio João Donato, o Elmir Deodato. Que produz o disco, faz os arranjos, né? E aí o Donato tava lá
era um músico de estúdio e tinha gravado um disco para Verve e tal. E aí surge a oportunidade dele gravar em Los Angeles com a nata dos músicos de estúdio. E carta branca da gravadora pra E fazer. aí ele resolveu pirar totalmente, né? Ele fez um disco de funk, jazz, Meio psicodélico, Soul. né? psicodélico, sei lá o que. É assim, é uma grande mistura. Uhum. E é um disco genial por causa disso, né? Porque ele não mede Consequências, assim, de né? maneira alguma. Vai lá, vou fazer o que eu tô com vontade de fazer. Vou fazer o que eu quero. E é considerado um dos grandes discos da nossa música, né? Mas falando da nossa música, a gente não pode esquecer, né, que 1970 era ano de chumbo, né? Era a época, ali uma das épocas mais duras. Copa do Mundo, né? Sim, Copa do Mundo, mas uma das épocas mais Sim. duras, assim, da nossa ditadura. E é o ano Teve ditadura no em Brasil? que sai... Diz que houve. Parece que houve, né? Parece que houve. Mas eu ouvi dizer que não houve Tem também. gente dizendo aí Parece que não teve, houve, né? Há quem diga que foi Era uma dita muito branda, melhor né? naquela época, Não, é revolução, né? Não Fala é? na dita branda, né? Não entendo, né? Sei. Mas é o ano que sai Apesar de Você. O Chico Buarque lança Apesar de Você em 1970. Depois ele consegue, de fato, lançar a música, que a música é censurada, e depois em 78 sai de novo. Mas em 70 é que sai, né? Engraçado, né? Com essa música, que ela foi lançada em março de 70, né? E o Chico mandou ela pra lá pra censura, pra aprovar. Meio Exato. desanimado, achando que não ia ser aprovado, né? Aprovaram. E por incrível que pareça, eu acho que não entenderam muito bem a letra e aprovaram a música. Então, aí o Chico lançou essa música aí e em seguida, eu acho que foi alguns meses depois, quando eles se deram conta que o chefe lá do setor de censura se deu conta, aí sim ele resolveu proibir a música. E começou a pegar no pé do Chico, né? Não, e daí o censor que liberou deve ter sido... Ele foi, se não me engano, ele No foi mínimo, demitido, mas ele foi punido, com certeza. Sim. E aí, a partir daí, o Chico começou a ser olhado com mais atenção pelos outros censores. Até chegar no Calabar, né? Ele fez a trilha toda do Calabar, que era uma peça de teatro contando do traidor, né? Que a parceria dele com o Rui Guerra, e o Calabar foi... O disco não saiu, a peça foi proibida e a censura contou praticamente todas as letras das músicas. E aí ele lança o disco como Chico Canta. Chico Canta, Sem quase... Que, aliás, é um baita disco, né? Mas tem que se dizer que teve isso. O disco originalmente seria outra coisa, né? Mas é um baita disco. Mas Apesar de Você acabou se tornando uma das músicas mais... Até hoje é usada, né? com ele, Quando né? ela foi relançada, era a época da anistia. Foi 78, 79. Foi a época da anistia, quando o governo Figueiredo resolve dar uma distensionada, assim, muito pequenas, mas permitiu, por exemplo, que Leonel Brizola voltasse ao Brasil, Augusto Boal, vários artistas políticos, etc., o Arraiz, essas pessoas voltassem ao Brasil. E aí o Chico lança essa música naquele disco chamado Chico Buarque, que é ele que está na frente de uma samambaia, e que ali Ele pode botar. ali ele vivia um sucesso. É o disco 78 aquele, né? disco 78 Cara, esse é um dos pra meus 79, discos preferidos dele. É o que tem... Tem até o fim. Tocando em Miúdos, Feijoada Completa. Cara, esse é um baita disco. Mas tem outro episódio, Aham. Edu, dessa época aí, Tem aí. que quando Também temos. a censura apertou o cerco contra o Chico, Aham. são as músicas dele, ele resolveu criar um pseudônimo, né? O Foi Julinho o da Julinho Adelaide, né? Adelaide para driblar a censura. É. E o pessoal também, como eu acho que não era muito inteligente naquela época, os censores, eles aprovaram várias músicas, né, do Chico, até que alguém se deu conta e resolveu mudar a legislação e começaram a pedir para
para apresentar o carteira de identidade e CPF dos compositores para porque não acontecer mais o, isso, né? O Acorda Amor, que é a música de Julita Adelaide, no refrão diz: chama o ladrão, chama o ladrão. Então, quer dizer, passou batido, cara. Era uma coisa muito explícita para não ser percebida, né? Sim, e é o ano que ele lança o número 4, né? O quarto disco dele, quando ele volta também da Itália, né? Que ele teve autoexilado na Itália. É interessante essa história, né? Porque ele tinha lançado antes, né? O Chico Buarque de Holanda, número 1, número 2 e o número 3. Né? O número 1 foi lançado em 66, o 2 em 67, o 3 em 68. Em dezembro de 68 veio o AI-5, né? Uhum. Em 70 o Chico foi pra... se autoexilou, né? Na Itália. Vai pra Itália. Viveu na Itália durante 2 anos. Lançou 2 discos, inclusive, lá. 69 e 70. Uhum. Morou na Itália. No início de 70 ele voltou pro Brasil e lançou esse disco, o Chico Buarque de Holanda, número 4. Um detalhe que é o seguinte: esse disco foi gravado lá na Itália, né? Foi gravado na Itália e ele lançou aqui no Brasil. Na volta. E aí logo depois, no ano seguinte, vem o Construção. O Construção, que é o grande aí ele disco. já estava ambientado no Brasil. É um dos maiores discos da MPB, que é a Construção, né? Também acho. Um dos discos que ele lançou em italiano, que é o Per un Pugno di Samba, teve arranjos do Ennio Morricone. Que espetáculo, né? E ele canta umas músicas dele Per un Pugno traduzidas di Samba deve ter alguma sacada, alguma brincadeira por um punhado de dólares, imagino, né? Porque, enfim, É possível. Porque é o Morricone também, né? O Paulinho já falou no início do programa, né? Que o Gil e o Caetano tinham sido presos, né? Se armou aquele show para eles pagarem a viagem para eles. Sim, o Bar 69 aquele. Isso, para eles irem Para Londres. O Gil e o Caetano, que estavam no auge da carreira deles, eles não lançaram nenhum disco em 1970. Então, um disco importantíssimo também, que eu cheguei a colocar na minha lista aí pra ti, que saiu em 70, foi o Paulinho da Viola. Isso. Foi o Rio que passou em minha vida. Também é que é o segundo dele, né? Um baita disco, né? Um disco solo do Paulinho Solo, da Viola, isso. né? E tem Ele aquele tinha lançado com... Rosa de Ouro lá em 65, 66, com o Elton Medeiros, que era aquele show que eles faziam juntos. O Elton Medeiros faleceu agora, né? Essa semana. Mas então, desse disco aí do Chico, voltando ao disco de 1970, Chico Buarque número 4, eu, né, como de costume, fui lá procurar a ficha técnica do disco lá no LP. E como era de costume naquela época, não tem, né? O nome dos músicos. Não tem o nome dos músicos. É uma das grandes dificuldades, assim, de se resgatar, principalmente da nossa música, assim, são essas coisas. Isso era uma prática da indústria fonográfica como uma regra geral em todo mundo, né? Tanto que se notabilizou o Marvin Gaye quando gravou o What's Going On, que ele fez questão de botar o nome de todo mundo, até o cara que tocava o violino, o cara que tocava o chocalho, o backing vocal, tá todo mundo lá no What's Going On, porque não era uma prática. As gravadoras queriam vender, era o artista, não interessa quem tá tocando com ele. Mas só voltando ali, tem uma história com relação a Apesar de Você, que a Clara Nunes gravou Apesar de Você. Ela também não havia se dado conta de esse lado político na letra. Achou que era uma música romântica. E daí diz que depois foram em cima dela e ela acabou tendo que cantar para pedir desculpas. Ela cantou numa Olimpíadas do Exército, Isso. Exatamente. Como a Elis, né? Já que nós estamos falando de tudo aqui, desculpa interromper mais uma vez, surgiu um papo há uns anos atrás de que a Clara Nunes teria sido colaboradora que é aquela coisa que dizem que houve, mas parece que não é que na verdade saiu uma biografia dela, eu não li, mas na verdade saiu um documento, surgiu um documento que seria um documento do DOPS, que diziam ali os músicos que eram colaboradores, amigos,
eram bem favoráveis, vistos. eram bem vistos, e o nome dela estaria ali. Estaria ali. E daí só que fica essa dúvida. Eles eram colaboradores no sentido Pois de é. serem. Vistos Ou eram bem. Porque não alfinetavam. Exato, porque cantavam músicas mais suaves e não. Isso acho porque que teria ali que ser esclarecido, entre né? os músicos, Porque- se eu não me engano, tava o Roberto Carlos, o Wilson Simonal, ela. A Clara Nunes gravou uma música chamada Esse Mar é Meu, no auge da ditadura, quando o Brasil estabeleceu o limite de 200 milhas. O litoral brasileiro tinha 200 milhas. E aí a Clara Nunes gravou uma música chamada Esse Mar é Meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Quer dizer, sabe, defendendo as águas territoriais brasileiras em cima de um decreto do governo da ditadura do nosso querido bagiense Emílio Garrastazu Nazul Médici. Querido pra ti. Vou te Pois parafrasear. mas também ela foi casada com o Paulo César Pinheiro, o Paulo César né? Pinheiro, que eu imagino que seja um cara bem mais progressista. É. Eu não entendo, por isso que eu tenho essa dúvida. Eu gostaria de esclarecer isso, né? Se a Clara realmente foi colaboradora ou simpatizante No próximo ou podcast eu compro o livro, eu leio e falo. Tá, A gente beleza. fala, maravilha. Então, seguindo aqui só com alguns outros discos, vários Roberto discos Carlos que e do foram Simonal. Carpenters aí. Não tem Carpenters. tava bombando, né? Não Roberto tem Carlos e Carpenters. Simonal não me interessa. O que tem aqui, olha só, o Marvin Gaye, que o Paulinho falou, lançaria o What's Going On em 71, né? Em 70 ele lança um disco só com covers, que é o That's the Way Love Is, que é um disco bom, mas o grande, What's Going On é um outro disco. Nesse tem cover de Nessa Yesterday fase, dos Beatles. Nessa fase, tanto Marvin Gaye quanto Stevie Wonder eram dominados pelo Barry Gordy. gênio do mal chamado Barry Gordy. Da Malta. Que que vinha era a ser o cunhado do Marvin Gaye, inclusive, cara, né? cunhado do Marvin Gaye, cara, irmão da Ana Era- Gordy. E o Barry Gordy definia repertório, músicos, etc. Qual era a música de trabalho dos discos, tanto que Marvin Gaye se rebela com o What's Going On e o Stevie Wonder se rebela quando termina o contrato dele, em 1970, e aí ele vai negociar o contrato para, a partir do disco de 72, Music on My Mind, ter completo controle artístico sobre a sua obra. Tanto que é um dos primeiros discos que tem sintetizador da música pop, porque o Stevie Wonder estava fazendo experimentos com esse instrumento, né, que aí na época era incipiente. Logo depois os grandes músicos do rock progressivo iam tomar os sintetizadores pelas rédeas, iam fazer grandes obras. O Brian Eno já tinha usado antes, né? Mas tudo bem. Mas era isso, né? Esse disco do Marvin Gaye de 70 ainda é um disco onde a engrenagem da indústria fonográfica, leia-se no caso Motown, Barry Gordy, definia as coisas. Né? E aí o What's Going On é o grande o What's Going On florescer, porque né? Aí as letras são diferentes, os arranjos são diferentes, até a postura do Marvin Gaye em querer dar crédito para todo mundo. Sim. Na capa do disco já muda tudo, né? E tem uma questão interessante também, que é o seguinte, não, como tu falou, assim, a Motown, antes do Marvin Gaye, e na esteira do Marvin Gaye o Stevie Wonder fazendo o seu grito de independência e coisa, esses caras tinham lançado grandes músicas, grandes discos e tal, só que sempre naquele formato pop, assim, sem arriscar muito e, assim, com o controle rígido do Barry Gordy, né? Em 1971, o que acontece é o seguinte, o Marvin Gaye era um cara que, até pela questão que a gente sabe, que infelizmente mais tarde vai vitimar ele, né? Uma relação muito, muito complicada com o pai, que era um fundamentalista religioso, coisa e tal. Ele era um cara extremamente temperamental. Muito, muito, muito. E ele ainda era casado com a irmã, a Ana Gordy, né? A irmã do... Então, e ele era o cara que mais vendia ele e a Supremes, eu acho, né? Os caras que mais vendiam no selo. Então ele grava, ele apresenta o projeto do What's Going On. Antes teve I Heard It Through the Grapevine,
que o Barry Gordy não quis que ele lançasse o single, e aí acabou saindo por Gladys Knight and the Pips, eu acho. E aí é o single que mais vende na história da Motown. Saiu pelo coisa, e o Creedence gravou também. Também. Sim. Também. E aí ele apresenta o projeto, o Barry Gordy diz, não vamos gravar isso aí. Vai lá fazer as tuas musiquinhas. Aí ele bate os pés e diz, cara, se tu não lançar essa porra, eu não gravo mais uma nota pra essa tua merda dessa tua gravadora. E aí é o seguinte, o Barry Gordy era o chefão, mas o Marvin Gaye era um cara extremamente temperamental. E é daqueles caras assim, ó, cara, se não é pra ser do jeito que eu vou, eu não vou. E aí o Barry Gordy meio que concordou, tipo, tá, vamos ver o que dá essa aventurinha. O What's Going On aí, então, foi o álbum que, até ali pelo menos, foi o álbum que mais vendeu na história do... Bom, teve também ali, nesse início de anos 70, a gente estava falando, esse nome pintou aqui antes da gente começar a gravar, mas teve 2 estreias solos de 2 músicos que saíram das bandas em 69, tinham saído das bandas e lançaram um disco solo nesse início de 70. Um deles, a gente estava falando aqui, é o Papa John Phillips, né? Estavam falando. John Phillips, The Wolf King of LA, que no fim é o único disco solo dele, que sai em 70, depois dele sair do Mama and the Papas, e depois, enfim, ele veio a ter uma vida bem... de acusações, né? Vida bem... muito conturbada. Bem conturbada, o livro aí, o Dear John, onde ele conta todas as maluquices que ele fez e... Depois foi condenado, né? Por tráfico. Foi preso... Acusado de relação. Mas ele admite ali as relações dentro da família? Dentro da família também. Ele admite? Não, ali isso não. Isso vai ser admitido agora, ano retrasado, quando saiu o livro da Mackenzie Phillips, que é a filha dele. Ah, sim. E que ela acusa ele de ter abusado sexualmente dela quando ela era adolescente. E outro John, que também lançou disco em 70, é o John Sebastian, que era do Lovin' Spoonful, que também acabou, e daí ele lança esse disco solo, que é um bom disco também, e ele tinha se apresentado em Woodstock. Essa carreira solo do John Sebastian é a consequência da apresentação dele do Woodstock. Meio que assim, ele fez um showcase no Woodstock. Ele disse assim, ó, aqui sou eu começando a minha carreira solo. É um disco bem bom, bem legal, assim, eu ouvi ele algumas vezes, achei ele bem bacana. E quem toca nesse disco é Crosby, Stills e Nash. Quando eles gravaram, eles ainda não eram o trio Crosby, Stills e Nash. E aí eles que começou gravaram na casa depois. Da deusa suprema Johnny Mitchell, né? Aliás, tem um disco menor aqui do Glenn Campbell, que também saiu nesse início. Phoenix, o Try a Little Kindness. É um disco menor da carreira dele, mas aí os caras tem Hal Blaine tocando no disco, a Carol Kay. E nesse disco tem uma versão dele pra Both Sides Now, da Johnny Mitchell. Mas assim, Johnny Cash também lança disco nesse início de ano, Hello, I'm Johnny Cash, que levou Grammy a versão de If I Were I Carpenter. Johnny Cash tava uma espécie de renascença. Ele tinha lançado várias renascenças da carreira dele. Sim, ele tinha lançado os discos na prisão, nas prisões, né? O Folsom Prison. Folsom Prison e San Quentin. E ele tinha um programa de televisão, o Johnny Cash Show, que era muito visto nos Estados Unidos. E foi a partir do Johnny Cash Show que surgiu a parceria dele com o Bob Dylan. O Dylan foi tocar no programa dele, aí o Dylan estava gravando Nashville Skyline e convidou ele para cantar o Girl of the North Country, que é a música que abre o disco. E aí depois eles foram para o estúdio e gravaram um disco inteiro que ficou engavetado até agora. Saiu nessa série do Dylan dos bootlegs dele. Dos bootlegs. Saiu agora um álbum triplo, quádruplo de gravações, assim, o disco inteiro, mais os outtakes, mais outras músicas e tal, e shows que eles andaram fazendo juntos. Maravilha. Bom, a gente ainda tem uma pautinha aqui pra vencer, mas aí acho que o Gobato tá com o tempo contado, aí de repente a gente dá um tchau pro Gobato. E agradece aí a participação dele. O que tu acha, Gobato? Então tá, eu que agradeço, imagina estar aqui participando desse programa no meio dessas feras todas aqui.
Pra mim é uma grande honra, uma grande satisfação e tô à disposição, Edu. Valeu. Não, eu agradeço aí muito a tua participação aí, ter vindo aqui. O Paulinho tá nos recebendo aqui na casa dele nessa semana um pouquinho quente em Porto Alegre, né, Paulinho? Forno Alegre. A gente, inclusive, se o pessoal tá estranhando aí, a gente tá com um ventiladorzinho aqui pra dar conta do calor. Se tá saindo aí na gravação é por conta disso, mas é que estamos na nossa Forno Alegre, né? Então, Gobato, valeu, vou te liberar para não atrasar. A gente ainda vai encerrar aqui mais um pouco da conversa, mas enfim, tu vai participar de mais outros tantos podcasts aí, né? Vamos nessa então, valeu, obrigado pelo convite e um abraço para vocês todos, para vocês aqui, Paulinho, Zé Fernando, Eduardo Osório. E o nosso mascote. Nosso grande Tony aqui nos bastidores. E um abraço para os nossos ouvintes também. Bom, a gente vai seguindo aqui então, Paulinho e Zé. Vamos terminando aqui a pautinha, porque algumas cantoras que lançaram discos, cantoras que eu gosto bastante, cada uma no seu estilo. A Joan Baez lançou um disco no início de 70. O marido dela estava preso, né? O David. Tem uma música para ele nesse disco. Um disco que ela começa a experimentar com o country. E tem um cover dos Rolling Stones nesse disco, a versão dela para No Expectations, que é bem legal. Quem também lançou um disco menor é a Loretta Lynn, aí já pro lado do country. E esses dois discos, tanto o disco da Joan Baez, que é o One Day at a Time, e o Wings Upon Your Horns, que é o da Loretta Lynn, eu não encontrei nenhum deles nas plataformas de streaming. Encontrei algumas faixas no YouTube, mas vale a pena dar uma procurada, principalmente da Joan Baez, que é um disco bem legal. O da Loretta Lynn é um ano antes dela lançar o Coal Miner's Daughter, que daí é o grande trabalho, um dos grandes trabalhos dela, né? E pegando aqui pro Brasil, já no fim de carreira, a Maísa lança Ando Só Numa Multidão de Amores, com produção do Menescal, que é um disco que tem um retrato dela em preto e branco, tem os olhos dela destacados, assim. Só que daí a Maísa já estava meio que em fim de carreira. Ela morreria em 7 anos depois, e ela passou a investir na carreira de atriz. Falam do Paulo Diniz aí, não? Não falo, mas... O Paulo Diniz era um grande sucesso da época com I Don't Want to Stay Here, I Wanted to Go Back to Bahia, que era o grande sucesso da época. Esse cara se lançou, fez muito sucesso durante os 3 ou 4 anos e depois desapareceu. Ele fez uma música que foi gravada depois, não me lembro por quem, chamada Um Chope para Distrair. Um chope para distrair. Que beleza. Ele fez uma versão de Asa Branca também, toda modernosa e tal. E é um cara que fez muito sucesso nessa época e desapareceu, assim. Ele ganhou muito dinheiro e foi morar na Bahia, assim, aqueles ripongas, assim. Foi morar numa praia na Bahia e tal, e largou a música. Andou tentando voltar uns anos atrás aí. Vou dar uma procurada, esse eu não conheci, mas isso que é massa de ficar batendo esse papo, que vão surgindo essas coisas, né? Não sei se seria ídola de Zé Fernando, mas eu sei que ele curte bastante, que já era uma popstar aqui na época, mas já estava começando a cair as vendas e tal. Lançou seu 6º álbum de carreira em 15 de janeiro. Também lançou em 15 de janeiro o 16º disco da carreira. A Aretha lançou This Girl's in Love With You, que é uma música que também foi gravada por essa que eu estava falando antes, Dusty Springfield, que lançou a Brand New Me, que depois foi lançada. Foi gravada pela Dionne Warwick, que era a principal intérprete dos dois compositores de This Girl's in Love With You, Burt Bacharach e Hal David. Burt Bacharach, que chegou recentemente aqui. Recentemente a biografia do Burt Bacharach aqui, vamos nos deliciar com ela. E o Burt Bacharach que era amante, namorado, enfim, era né? Casado com Angie Dickinson. Não, mas teve um caso com a... E teve um caso com a Dionne Warwick também, né? Também. Agora, e desse disco da Aretha Franklin, uma coisa legal que tem dele... Qual é o disco esse? É This Girl's in Love With You. Tá.
ainda é Jerry Wexler produzindo e ainda é um disco pop. E ainda em 70. Isso, e ainda em 70 ela ia lançar Spirit in the Dark. Spirit in the Dark é um dos meus discos preferidos, se não for o meu disco preferido dela, que é meio que um... Tem uma história, assim, esse disco é muito influenciado pelo blues, e tem uma história que ela dá uns recados pro ex-marido dela lá, enfim. Esse disco é bem... A história dele é bem interessante, assim. O Spirit in the Dark. E aí depois veio o Young, Gifted and Black. Que é um baita disco também. Que aí é ela voltando pra igreja, né? Ela voltando pro começo da carreira, gravando só gospel, Amazing Grace, na sequência vem o Amazing Grace. E esse disco, This Girl's in Love With You, que é o de janeiro, né, de 70, tem, na verdade, a primeira versão de Let It Be dos Beatles, que a Rita grava e sai antes do Let It Be sair, porque o Let It Be só saiu no meio do ano e a versão dela saiu antes, portanto... Também tem uma versão de Eleanor Rigby nesse disco, que é outra música, assim. Quando eu escutei... Quem toca guitarra nesse disco, nosso falecido querido Duane Allman. Duane Allman, exatamente. E essa versão de Eleanor Rigby, quando eu comecei a ouvir, eu digo, não, mas não é Eleanor Rigby essa música. Aí eu parei pra ouvir a letra e digo, não, é Eleanor Rigby. Mas vale a pena dar uma conferida. Eleanor Rigby, quem também grava e lança, aliás, covers de Beatles, era algo que todo mundo fazia, né? Num disco bem fraco da carreira dele, segundo o que eu pesquisei, ali ele já estava sofrendo alguma pressão. Essas pressões da gravadora para, vamos alavancar a carreira de novo, tem que gravar isso. Tony Bennett lançou Tony Sings Great Hits of Today, que daí foi Mas é que na época todo mundo gravou, né? Essa coisa de não... Eu tenho aqui 2 discos do Duke Ellington. Duke Ellington 65 e 66. Duke Ellington grava, entre outras coisas, uma das músicas menos melódicas da história da música, chamada Blowing in the Wind. Grava com uma Big Band, Blowing in the Wind, com um fiapo de melodia que tem o Blowing in the Wind. E grava I Wanna Hold Your Hand, etc. Esse foi o lado negativo da invasão britânica, né? Tomaram conta absolutamente do espaço. Quem fugia disso eram os maluquetes, né? Jefferson Airplane, Grateful Dead, que partiram para uma outra história, o Love is Spoonful e o Iron Butterfly e tal. Mas aí, assim, ninguém vendia disco, só os pops em inglês. Então, todo mundo, Tony Bennett, Count Basie, Duke Ellington, todo mundo... A Rita. O Stevie Wonder gravou, né? Stevie Wonder gravou Day Tripper, né? Day Tripper também. Né? E tem outra banda aqui... É praticamente obrigado a gravar ou Beatles, ou Stones, ou Animals, ou alguma coisa desse gênero, para tentar alavancar um sucesso para um outro público que não era o público. Claro que não dava certo, né? Sim. Não, e tem outra banda aqui que eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade, assim, foi fazendo as pesquisas aqui, lançou a estreia nesse início de ano, que é Stone the Crows. Stone the Crows com a Maggie Bell. Que é a Janis britânica, né? Janis britânica, e nesse disco tem The Fool on the Hill dos Beatles. Mais uma banda que... de hard rock e blues, aquele hard rock anos 70, assim, tipo Spirit... West Bruce Land. E assim, quando ela entra é muito semelhante, assim. Aquela praia. Exato, o Taste depois eu vou falar, porque também lançaram um disco em 70. E falando em gravações de Beatles, tem um outro detalhe, até no Brasil, nesta época, gravaram Beatles. Ah, sim, e versões. Os Golden Boys, aquela gente lá gravando versões em português. Às vezes até em inglês mesmo. Menina Linda... larga essa boneca Pois Tequila Baby gravou. A história é a seguinte: os Beatles estouraram na Inglaterra em 62 com Love Me Do, e em 64 nos Estados Unidos, em fevereiro, lá aquela famosa, o Ed Sullivan. E aqui demorava a chegar. Aconteceu o seguinte: o pai, aliás, o Renato, do Renato Seus Blue Caps, tinha um amigo cujo pai era piloto de avião e fazia Rio-Londres
Sim. Ele pediu, claro que todo mundo falava nisso, mas os discos não saíam no Brasil. Saiu. Ele pediu pro cara trazer os discos, fizeram a versão, e a versão do Renato Blue Caps saiu antes do que a versão original dos Beatles no Brasil. Olha só. O cara ouvindo rádio assim, pensando, pô, mas quem é essa banda estrangeira que tá fazendo versão do Renato? É por aí. E é de 1970, ali, início, 9 de janeiro, que saiu o primeiro disco do Badfinger, com o nome Badfinger. Eles tinham lançado antes com The Ives. Contratado da Apple. Contratado da Apple. Apple. Muito legal, e eu acho que talvez seja a banda assim mais amaldiçoada da história do rock, porque é um festival de tragédias. Né? Não, e com produção do Paul, né? Que descobriu e que contratou. Com produção, o Paul toca piano no disco, o Nick Hopkins também toca piano. Também tem produção do Tony Visconti e do Mal Evans, que era hold dos Beatles, né? Sabe onde é que tem uma cópia? Não era o Watts, era um sucesso de rádio aqui na época. Sabe onde é que tem uma cópia da época deste LP aí? Não. Na discoteca pública na Torrenha, claro. Olha só. Tem. Do Magic Christian Music? Do disco do Badfinger. Esse primeiro é o Magic Christian Music. Desculpa. Tá, é o posterior. Do filme, The Magic Christian, mas não é a trilha sonora do filme, só tem algumas faixas. Depois eles lançaram No Dice, que daí é um disco que foi mais conceituado, que tem que tem os hits, daí no segundo, que é de novembro, daí de 70. O Badfinger tem 2 caras que suicidaram, né? Em momentos diferentes, enfim, coisa. É uma tragédia atrás da outra. Bom, também aqui a gente tem, nesse início, um disco que eu não gostei muito, assim, não é muito, acho que o José Fernando também não vai... Diga. É muito da praia dele, que é a banda Family, A Song For Me, o nome do disco. É uma banda, enfim, inglesa ali. Ficou nos top 5 daquelas coisas assim que se ouvir, não lembro, charts, faz muito tempo. É uma coisa que assim, não, mas eles estavam nessa época explorando jazz, blues, folk na sonoridade deles, e em novembro eles lançariam Anyway. Então, Anyway, seguimos. Mas é dessa época também o disco mais bem sucedido do The Guess Who, American Woman, que depois uma banda canadense se transformou no Beckman Turner Overdrive. Grande sucesso aqui na década de 70. Esse disco é o último com o Randy Bachman, que era ele era vivo até hoje. Ele famoso BTO. E ele era mormon, ele não tava curtindo muito ali o que os outros membros da banda estavam fazendo. O outro guitarrista que era loucaço. E aí ele vazou, mas daí essa música que eu conheci inicialmente com o Lenny Kravitz. Com o Lenny Kravitz, depois regravou. Era sucesso de rádio. Foi sucesso com eles, e depois o Lenny Kravitz regravou e foi sucesso também, né? Quer dizer, não foi um disco que vendeu mais de 20 milhões de cópias. Mas o BTO aqui, o Beckman Turner Overdrive, na década de 70, não tinha para ninguém. Uma música atrás da outra no rádio. Hey You Ain't Singing Nothing Yet, Down Down, Hold Back the Water. Hold Back the Water. Vocês vão se lembrar, no filme Cidade de Deus, tem uma cena naqueles bailes desses que toca Hold Back the Water. E outra banda que lançou seu segundo disco aí, que na verdade acabou sendo também o último, é o Taste, que tu tava falando. Que é o Rory Gallagher, On The Boards, saiu On The Boards, 1º de janeiro saiu, e daí em seguida depois eles lançaram mais 2 discos ao vivo, com shows feitos em 70, mas os discos saíram em 71. Já tinha saído e aí ele foi pra carreira solo. Foi o disco esse de 70, esse de 1º de janeiro de 1970, o que assim, revelou ele mais pro mundo. Um disco muito elogiado por Lester Bangs, que é outro crítico bem maluco. E aí a gente tem a estreia. Eu tenho também. O Lester Bangs é mais divertido, tinha mais humor que o Robert Gristle. O Robert Gristle aliás, os dois tiveram rusgas violentas com o Lou Reed, né? Bom, mas é que o Lou Reed é um cara muito fácil também. Olha só, janeiro de 70, estreia da banda do Rod Argent, que era dos Zombies. Tinha saído dos Zombies, e lança Argent
Sua primeira... Também Um disco... bandas que surgiram e desapareceram. Exato. E na verdade tem uma música nesse disco, que esse é um disco que não fez sucesso, assim, não é um disco ruim, mas Liar é uma faixa que no ano seguinte fez sucesso com o Three Dog Night. Foi fazer sucesso na regravação. Agora, pra gente encerrar esses discos aqui, de 1970, 2 discos duplo. Chicago lançou um disco duplo em 1970, já com o nome de Chicago, né? Porque eles tinham o nome Chicago Transit Authority, tiveram que trocar. E aí lançaram esse primeiro com o nome Chicago e com o logo inspirado na Coca-Cola, né? Que é o logo que eles faziam essa fusão de um rock com jazz, que depois eles mudaram completamente, né? As duas bandas, eram o Chicago e o Blood, Sweat and Tears. Os dois produzidos pelo James William Guercio, né? E aí depois o Chicago... Mas o Chicago lá por 74 virou... Quando entrou o Peter Cetera na banda, o baixista e cantor, a banda começou a se dirigir para coisa mais pop. Mais pop, né? Esse disco aqui... A partir do Happy Man, sim, que é o grande sucesso da época, e aí depois vem todas aquelas melosas, né? If You Leave Me Now, You're the Inspiration, etc. Né? Esse disco aqui, o segundo Chicago, foi... Assim, o primeiro já tinha ido bem, o segundo também vendeu bem, foi nomeado, não chegou a ganhar, mas foi nomeado pro Grammy e tudo mais. O que vocês falaram antes aí do Chicago e do Blood, Sweat and Tears como bandas que misturavam o pop com uma coisa mais jazzista? Com jazz, era uma banda com naipe de sopro. Naipe, isso. Mas eu acho que aí nós vamos concordar. Olha só. Não, achei que ia ter mais entre as bandas que misturavam música pop com elementos jazzísticos e outras coisas, enfim, nenhuma dessas duas chega aos pés do Steely Dan, né? Ah, não. O Steely Dan é outra categoria. Patamar. História também, né? Ele não... Mas que tem essas referências também, né? Mas é que o Steely Dan tem uma sofisticação harmônica que nenhuma dessas tinha. Sim. Né? E o Steely Dan começou com uma banda muito pop, Do It Again é um sucesso de rádio até hoje. Toca na Antena 1 até hoje. Sim. Sabe? A música tem quase 50 anos. Né? É de 72, né? Mas sempre foi uma banda com um viés, assim, era uma banda pop, tocava no rádio, mas não era aquele pop que tu estava acostumado a ouvir. Né? Sim. Tanto que a música deles de sucesso de 74, no disco Pretzel Logic, é uma música chamada Ricky Don't Lose That Number, que é nada mais, nada menos do que Song for My Father, do Horace Silver, do pianista de jazz Horace Silver. A linha de baixo é exatamente, nota por nota, a mesma. Mas é porque, segundo o Donald Fagen, eles fizeram uma homenagem ao Horace Silver, porque eles sempre foram jazzistas, os dois. Sim. Tanto ele quanto o Walter Becker. Tanto que no primeiro disco do Donald Fagen, o Night Fly, ele está posando de DJ late night numa estação de jazz com um disco do Sonny Rollins do lado. Assim. Mas sobre o lance do Steely Dan, do que tu falou, né, de ser uma banda que fazia uma música pop, mas altamente sofisticada. Né? Mas assim, eu me lembro, cara, eu fui 2 vezes aos Estados Unidos e faz tempo. Assim, eu morei em 93 e voltei em 95. Eu não me lembro qual foi das duas, mas eu acho que foi em 95. Eles estavam afastados há muito tempo. Sim, desde 80. E anunciaram uma turnê. Eles não estavam lançando. Depois eles acabaram lançando aquele disco, o Two Against. Como é que é o nome daquele disco? Que é bem legal, eu tenho, inclusive. Two Against Nature. Tá, mas isso foi depois. Antes disso, eles fizeram uma turnê americana e coisa e tal. Fizeram 93, fizeram 95. Saiu um disco. Não te ajudou, Zé. Pois agora eu não sei qual dos dois, mas eu sei que num deles eu estava lá, e aí um dia eu abro o jornal ali, que todo mundo procurava as atrações durante a semana, tinha aquele, né, era uma festa, né, porque tinha show todo dia de um monte de artista bacana e coisa e tal, e aí tava anunciando uma série de 4 shows em Los Angeles ali, eu não lembro exatamente o lugar. Cara,
Esgotou ingresso, assim, Sim, rapidinho. As pessoas... E eu conversava com pessoas, assim, tinha um professor de inglês meu, do curso que eu fazia lá. O Steely Dan era uma banda absolutamente adorada, assim, enfim... E por um público muito variado, assim. Tanto o cara que ouve a rádio FM, assim, como distração, quanto o cara que é especialista e que gosta de coisas mais sofisticadas. Enfim, é uma banda que pega, assim, os mais variados públicos, assim, né? Bom, e pra fechar aí os discos de 1970, desse início de 1970, um disco duplo de uma banda que eu não conhecia também. Ouvi, gostei muito. Redbone. Uma banda dos índios, uma banda indígena, que eles lançaram a sua estreia nesse início de 1970, com um disco auto-intitulado, e é um disco bem bacana. Depois eles iam alcançar sucesso e paradas em 74. Com o Come and Get Your Love. Isso. Aí esse disco ainda não foi super sucesso, mas é um disco muito bom. E o Leon tem no Redbone Spotify também. Voltou a tocar agora. Ah, é? Agora, no ano passado, ano retrasado. Voltou a tocar. Um disco bem legal. Inclusive, Redbone, que é o nome da banda, é uma palavra, significa mestiço, né? Significa, não sei se seria a tradução mestiço, mas é uma palavra usada em Cajun. Redbone. É pra esse... O osso vermelho. Inclusive a capa do disco é um osso vermelho, assim. Vermelho. E, é um disco bem bacana esse. São 17 faixas. Eu gostei bastante. Mas, assim... Terminamos os discos de 1970 aqui, desse início de 1970, essa pauta principal, a pauta, né, do Musicatesse em retrospecto dessa primeira edição. E eu gostaria de agradecer muito a participação do Paulinho, do Zé Fernando e do Gobato, que teve que sair um pouco mais cedo por conversar aqui com a gente, e dizer também para os nossos ouvintes o seguinte: vocês estão ouvindo a gente... Depois que ouvir, vai lá e comenta. Discordou do que alguém falou, pode falar. Concordou também, pode falar. Eu repasso pro pessoal depois, se alguém discordou, se alguém concordou. E diz pra gente qual disco de 1970 não pode faltar. A gente tem que discutir, tem que trazer a baila aqui pra falar alguma característica dele, ressaltar. Nesse finalzinho de programa, eu faço um... Então, depois que a gente já falou bastante desses discos de 1970, eu vou trazer um disco de um ano, daí eu volto para 1960, 80, 90, 2000 e 2010. Faço esses 5 discos, mas eu só vou... Daí não é pra gente necessariamente discutir. Eu só vou dar a dica pro pessoal ouvir, ou seja, um disco que está fazendo 60 anos, um que está fazendo 40, um que está fazendo 30, um que está fazendo 20 e um que está fazendo 10 anos. Aí é só uma dica de final de podcast. 1960, Link Wray lançou o seu primeiro disco, Link Wray and the Raymen. É um disco bem bacana, um disco instrumental. Link Wray, influência de todos aqueles caras, da Jim Page, Jeff Beck. Claro, eles sofisticaram a fórmula com o passar do tempo, né? Pete Townshend fala dele também, mas assim, daquela geração britânica ali, o som dele era mais simplificado. Sim, bem simples, mas eu achei... E é um disco instrumental, assim, que... Mas todos esses caras foram influenciados por ele, né? E é um disco que... Todos esses discos que eu vou falar se encontram nas plataformas de streaming. E eu peguei só estreias, né? Porque como esse é o primeiro podcast, é a estreia do podcast, eu peguei só discos de estreia que estão fazendo esses aniversários. 40 anos em janeiro, agora, tá fazendo a estreia dos Pretenders. 40 anos do disco de estreia deles. Gosto muito. E aí eu vou entrando Brass já... in the Pocket, Brass in the Pocket é desse... Os 3 primeiros do Pretenders são muito legais. Disco. Depois, Chrissy Hynde, Make It Better. Aquele do Middle of the Road. Learning to Crawl. Learning to Crawl. Que é tri bom esse disco. E aí agora eu vou seguindo numa onda bem companhia magnética, assim, porque vai entrando nos anos 90, 2000 e 2010. São 3 discos que eu gosto bastante. 90. Nessa onda de bandas britânicas com vocais femininos, 30 anos, agora em janeiro, da estreia do The Sundays. Reading, Writing and Arithmetic, que é o disco que tem o sucesso deles, né?
o primeiro sucesso dele, que é Fez Here's sucesso. Where the Story Ends. Here's the Story Ends, exatamente. Que é o grande sucesso Eu deles. tenho esse É um disco, eu bem comprei em bacaninha. CD tempos depois, cara, mas não é uma banda que eu ouça mais, assim. Pra mim ficou naquela... Mas uma coisa que eu acho legal é o seguinte, a versão dessa banda pra Wild Horses dos Stones, cara, que daí é do disco bem seguinte, se bonita. eu não Claro, me não se engano. compara com o original, não se compara, mas é bonita, é legal. É legal, não, né? não E passa eles vergonha. lançaram só 3 discos, se eu não me engano. É, uma banda que Coisa sumiu, do- enfim, É. né? O que é Mas bem esse- característico do pop britânico dos anos 80, 90, 2000, 2010, é essas bandas assim que são a melhor do mundo naquela semana, segundo o NME, aquelas publicações, Mojo. depois some, né? 20 anos da estreia do Crooked Fingers, que é na verdade é uma banda que eu conheci há algum tempo. Na verdade é o vocalista do Archers of Loaf, que saiu da banda e daí montou esse projeto solo. Crooked Fingers lançou esse disco auto-intitulado em 2000 e é um disco muito bom, bem melancólico, bem como eu gosto. Archers of Loaf eu gosto bastante. E é a dica aí também pro pessoal, Crooked Fingers. E pra fechar, uma banda um pouquinho mais animada, com rock um pouquinho mais animado, fazendo 10 anos de lançamento, Surfer Blood. O nome do disco é Astro Coast. Ah, tá. É um Sim, disco é legal bem esse bacana disco. também. Aí já Essa banda chegou a tocar no Opinião, né? É? Cara, um ano ou dois depois do lançamento desse disco. É uma guitar band indie, assim, que tinha uma onda, uma pegada surf music, assim. Era legal, assim, mas meio que sumiu também. Nunca mais ouvi falar desse cara. também. Né? Eu, na verdade, eu tava dando uma ouvida, assim, essa eu conheci agora há pouco. É, bacana, não vai conhecia, mudar a vida de ninguém, mas tá, tudo bem. Mas vale a Never pena. heard of. Mas vale a pena dar uma É ouvida. que tu não Pra ouve quem Companhia gosta. Magnética, meu. É, tem que É que ouvir, se tu ouvisse tem que na ouvir época, tu Companhia ouvi. Mas não é uma banda assim. Como é que eu vou dizer? Foi bacana naquele período lá, tá? Cumpriu a função não tô e dizendo meio, que seja- meio que deu, assim, né? Seja Tipo, uma banda. esse disco, o Mas primeiro é deles era bacana. disco que vale a pena dar uma escutada. Então é isso, Paulo Moreira, José Fernando Cardoso, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Estamos aqui aí. por conversar e Não, vamos nos eu é que encontrar. digo muito obrigado pela presença de vocês. É verdade, é verdade. E que a gente possa se encontrar mais vezes pra discutir, que tenha mais tretas, né? Eu tenho que trazer umas bandas de rock progressivo aqui pra... É que o pra primeiro, discussão. assim, também, como eu sou na casa do Moreira também, não vai pegar muito pesado, né? Não vai... E assim, por exemplo, o Yes, o disco 70 do Yes é o Time and a Word. Que nem os outros, né? Dá pra ouvir, mas 71 não... que vem o Close to the Edge, né? O 72. 71 é o... Não, 71 Não, é o- vem o Yes Album. Ah, é. Aí sim, aí o bicho pega. E o Genesis, por exemplo, é Trespass, também é um disco fraco em relação Mas ao... o Genesis pré-Phil Collins eu gosto. Eu acho. O Phil Collins até aquela Trick of the Tail, né? Trick of the... aquela música que foi sucesso até em trilha de novela nos anos 70. Follow You, Follow Me. Essa música é legal, cara. Essa música é legal. Nos anos 80 o Genesis fica muito chato. É. Bom, mas isso é papo para outro podcast. Esse primeiro Música Teste em Retrospecto vai ficando por aqui. Todo mês a gente vai fazer aqui uma roda de conversa falando sobre música, olhando em retrospecto para o que aconteceu no mundo da música. E acompanhe aí o Música Testing, acompanhe a Salve Sintonia, porque outros formatos de podcast a gente vai lançando por aqui. Até lá.